EBD lição 7, 16 de fevereiro de 2025. O título da lição 7 diz assim: As naturezas humanas e divinas de Jesus. Essa lição vai tratar da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus hoje para todo homem nascido de mulher. Ele é o único Deus. Porque sendo o único Deus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Agora, converse com ele para saber acerca de Deus, acerca dele, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é nele que está todas as respostas e todo o caminho a ser seguido. Questionar contra ele é perder toda a carreira e toda a história de uma vida. Portanto, ele é a porta. O textuário diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Jesus ele foi o único homem sobre a terra, nascido de um ventre, pela qual o seu pai preparou uma nação para ele vir desse povo, para ele vir dessa nação. A fé que Abraão que Deus encontrou em Abraão, a aliança que foi feita entre Deus e Abraão, pela atitude de fé que ele teve, deu poder de Deus fazer assim: gerar Israel para descender um filho vindo de Deus nas duas naturezas. Esse filho ele não precisava do sangue, ele não precisava da carne, ele precisava da fé, porque esse filho ele foi gerado em plenitude de Deus. E o que Deus precisava para certificar dessa verdade era construir a patente, o alicerce, para firmar essa verdade, que essa verdade de Deus, que seria a última espada de Deus na terra, confirmaria todo o amor de Deus ao homem, toda a autoria de Deus com o homem e todo o perdão e regeneração. Então Jesus ele foi um homem pela qual Deus preparou um povo 4.200 anos para o gerar, ou seja, aquela atitude seria do próprio Deus. Às vezes nós como crentes temos fé e como filhos de Deus pela fé nós esperamos uma vitória, uma resposta anos e anos, até Deus chegar a hora de dizer é agora e executar a promessa. E com Cristo foi assim. Aquele povo ele não descendia nada mais, nada menos do que a promessa desse Filho de Deus a trazer sobre a terra. A descendência e o cuidar de Deus com eles era para descender o Messias de Deus. E as duas naturezas foram todas duas compostas pelo próprio Deus. E a verdade da palavra, que confirma tudo isso, está em Romanos 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Tudo que Paulo evidenciou como experiência de Cristo, sendo o Rei da sua vida, o Rei da glória, estava prometido no livro dos profetas. E Paulo conhecia muito bem pelo que estudava a lei. Então Paulo ele tinha bastante conhecimento acerca das profecias dos profetas, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e declarado
Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus nosso Senhor. Deus, ele descendeu o filho de Davi. Davi foi o reino maior que houve em Israel, ou seja, foi o domínio maior. Se Davi não tivesse sido um rei para Israel, Davi talvez seria um profeta, que seria a mesma coisa que o rei. Então aquele profeta davídico, ele ordenava as batalhas e ele serviria a Deus frente ou junto ao sacerdócio. Como o povo pediu a Deus dinastia sobre o povo, então Davi foi o rei pela qual descendeu a promessa de vir Jesus nas duas naturezas. Mas ele viria da casa de Davi. A natureza pela qual ele seria gerado já teria sido decidido, como decidido Deus trazer o seu filho e cumprir o altar da lei. A lei apontava sacrifício, a lei era Deus, então Deus, apontando o sacrifício, deu seu próprio filho como sacrifício, por isso fez aliança com Abraão. E quando fez aliança, Abraão, pela fé, creu e tudo ofereceu a Deus. E assim como a lei pediu sacrifício, Deus honrou, enviou seu filho para que pudesse cumprir a lei. Então a lei fica sendo o mandamento com promessa, e Cristo Jesus, o Cordeiro, pela qual Deus entrega o trono, o domínio, todo o governo da criação a Jesus, por quem ele fez filho e por o que ele cumpriu em Jesus. Então Jesus, sendo o Filho de Deus, ele é Deus, na mesma forma de Deus. Quem o tornou assim foi o próprio Deus. É decisão dele e foi plano dele fazer assim. Então nós não podemos questionar, nem podemos indagar a Deus qualquer respaldo ou resposta acerca disso, se não nos converter. Porque não tem mácula para uma convenção e nem para questionar-se o que Deus fez. Filipenses 2 ainda diz assim na palavra, confirmando a lição: de sorte que haja em vós, meus irmãos, sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Cristo sabia da missão, mas a missão era tão árdua, a missão era tão dura, que Cristo só dava para saber da missão e obedecer. Ele não tinha como evidenciar qualquer outro sentimento senão o amor ao Pai. E isso, e toda a sua vida, traria o exemplo do que ele fez, para que em todos fazer como ele, serem também filhos de Deus por adoção e por ele. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A natureza humana é uma natureza condenada. Então o que foi que Jesus fez? Ele tomou a forma de homem para salvar o homem. O homem não tinha condição de ser salvo por ele mesmo. O perdão era pelo sacrifício. Portanto, a lei apontava para o sacrifício. Então, vindo Deus em Cristo Jesus, o que ele fez? Ele consumou a natureza humana do homem para que Deus o pudesse nele ter acesso e o perdão ser direto. Jesus, ele absorveu, ele subtraiu, ele tirou tudo que a lei pedia. A lei pedia tanta coisa, meus irmãos. A lei era um curso, a lei era uma faculdade infinita. A lei era tanta coisa que precisava para conseguir o perdão e para oferecer o sacrifício. Ela tem um cardápio muito avantajado de obediência, demais, assim, plenamente demais, para que o povo tivesse perdão e Deus habitasse entre eles. Então Cristo, ele tirou tudo isso e tirou ensinando e consumando a obra da salvação.
E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de Cristo. O compromisso dele era com Deus e aquilo era maior que todos nós. Nós não temos tamanhos e nós não temos mentalidade para calcular o quanto estava ali um filho e quanto aquela obediência era maior do que tudo para ele. Então ele fez com a dedicação, e quando se pensa na recompensa de tudo que fez, a nossa alma ela fica constrangida, o nosso coração ele fica mexido por dentro, porque é tão controvérsio, mas ele fez com tanto poder. Por isso que naquela natureza havia 3 pessoas e 3 poderes, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não foi fácil o que fez foi muito duro e fez com muita determinação, com muita decisão. Ele humilhou-se a si mesmo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Então, ele realmente, o que Deus fez? Entregou tudo ao Filho. Soberanamente lhe deu um nome sobre todos os nomes. Então, o nome que se trata hoje de Deus é Jesus, pelo que Deus fez, pelo que lhe ofereceu e pelo que Deus fez para o honrar. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma lei. A lei agora é essa. Essa lei ela foi escrita por Deus. Ela não foi escrita no Sinai. Ela foi escrita pelo testemunho, pelo que concretamente se cumpriu em Cristo Jesus por nós. Então, uma lei do mandamento de Deus para nós é essa. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E todo joelho se dobre ante a Ele e o adore como Deus, porque Ele é a porta. Sem Ele não há comunhão com Deus, não há perdão. Ele é a porta, Ele é o único Deus. A lição, quando eu falo dessa palavra, eu trato bastante da natureza de Deus. Cristo, ele tinha 2 naturezas nele só. Então isso foi criação e foi gerado por Deus. O Espírito Santo gerou a Jesus de Nazaré no ventre de uma virgem. E isso já era promessa de profeta. O profeta sabia que vinha um Redentor e que o Redentor ia banir o sacrifício e todo aquele sacerdócio, todo aquele domínio, todo aquele reino ia ser retirado da terra por Deus, porque essa era a promessa de Deus. E Cristo cumpriu. A lição ela vai tratar das 2 naturezas de Deus, mas ela vai tratar muito também do que se coloca, de quem se opôs e do que se opôs essa verdade. A verdade nós temos até aqui e vamos ter no ponto 1. Mas o ponto 2 e o ponto 3 ele vai tratar de quem se opôs a essa verdade. Como e por que se opôs essa verdade. Isso são teologias que se geraram em cima do sacrifício de Cristo. Quando Cristo vem, que institui a igreja nasce no corpo de Cristo, após o ano 325, a religiosidade começa a criar teologias descritivas e se opor à perfeição da igreja. Então, a igreja concorreu com essas teses e com essas teologias. E todo salvo por Jesus concorre com essas teses e com essas teologias que vêm falsificada a verdade. Nós, como gentios, nós não somos filhos da lei para termos a lei na nossa nascente, no nosso sangue, na nossa história. Nós somos filhos da natureza. E o filho da natureza não tinha lei, a não ser que convertesse. Como filhos da natureza, a teologia, ela vem contradizer e querer traduzir para nós, filhos da natureza, e até os filhos da lei, que foram desprezar o sacrifício, vem querer traduzir para nós erradamente o sacrifício que Deus cumpriu em Cristo Jesus e o entregou ao trono da divindade, onde há 3 figuras poderosas. O Pai, o autor,
o Filho, que é o sacrifício, e o Espírito Santo, que é o grande executor e o mantenedor do coração de Deus em nós. Então, essas teologias, elas lutam até hoje e lutaram no princípio da igreja primitiva, desde 325, contra a verdade do sacrifício de Cristo. E elas vêm querendo disturpar. E essa disturpação é tirar a honra, tirar a glória e a verdade que foi a natureza do sacrifício nas duas, em um só corpo, em um só ser, que foi Cristo Jesus. Cristo, ele tinha duas naturezas. Ele era um ser excelente, extraordinário e perfeito. Só Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, poderia cumprir uma obra dessa. Então, nós temos um inimigo natural de natureza, que é, além da incredulidade, é todos os sentimentos maus, que lutam para desvincular essa verdade. Mas onde essa verdade nascer, meus irmãos, não há como trincar o que Deus fez, porque está feito, está cumprido. A verdade é aquela que se cumpre. A verdade é aquela que se concretiza em nós. Paulo dizia, ainda que eu veja um anjo, e o anjo me diga que eu esteja errado, eu não creio, porque o que foi feito em mim é muito maior do que qualquer hipótese de palavras e de argumentos. Então, as teologias, a lição vai trazer as teologias frente ao sacrifício. As especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Uma coisa é certa, qualquer salvo por Cristo comprova nas duas naturezas que ele trouxe. E além de comprovar, ele aprende dele toda a história da salvação, da criação, do perdão e do plano de Deus para salvar o homem. Então, Cristo é o único Deus. Se você entrar por Cristo, você conhece todos os caminhos e as verdades. Não queira entrar por outro ser, por outra pessoa, por outra filosofia, creia nele e nasça nele, para que você não se embarace. Então, a teologia, ela embaraça, ela tira o vínculo e o foco da verdade, mas ela não isenta de que Cristo, querendo lhe salvar, ele faça isso. Porque até o apóstolo Paulo de Tarso, que era perseguidor dos judeus, Cristo salvou como quis e fez um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus. Então, as teologias vão tratar acerca de descobrir naturalmente a virtude do cumprimento da promessa no Cordeiro de Deus. Mas o ponto 1 diz assim, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O ponto 1, descendência de Davi segundo a carne. Por que Jesus foi descendência de Davi? Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano, divino e as duas naturezas do Senhor Jesus. Primeiro, ele foi promessa de que viria de uma virgem e ele foi promessa de que viria menino. Quando ele trata em Isaías, ele diz, um menino se nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, era um homem que ia nascer naturalmente para seu sacrifício pelo pecado. Um homem vindo de Israel e vindo de Judá. Por que viria do trono de Davi? Porque Judá foi a única tribo que não foi destruída e nem se corrompeu completamente a idolatria. Judá é Jerusalém. Então, Judá era a tribo de Davi. E dessa tribo veio o Filho de Deus. Então, por essa razão, ele é o filho de Davi. Porque ele descendeu da única tribo que venceu os reinos, venceu os tempos, venceu os anos e foi o remanescente. Então, o profeta profetizava, diria que ele viria como um menino. Ou seja, ele ia nascer desde o princípio. Quando a mulher cai no Éden, ele diz, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente que fez a mulher cair. Então, isso era conceição já. Ou seja, da semente da mulher, do nascente do ventre. Quando Cristo, ele é prometido pelo Messias do ventre da virgem, a virgem era uma mulher, uma serva de Deus, consertada diante de Deus. Se Deus pega um ventre já aberto, haveria confusão fora de quem seria o filho entre a família.
porque tinha o primogênito. Então Cristo ele vem de um ventre limpo, um ventre virgem, para que fosse, além de ser o primogênito, ele fosse gerado pelo Espírito Santo, ou seja, não tinha nem uma natureza humana, nem uma vontade de varão ali. Foi o Espírito Santo que gerou. Então, sendo o Espírito Santo que gerou, ele gera as duas naturezas. Ele gera no corpo e na vontade de Deus e gera no Espírito de Deus. Então, Deus, que foi o autor da vida, soube como gerou no ventre da Virgem. E isso se cumpriu porque era profético. O segundo diz assim, declarado Filho de Deus em poder. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Pronto. O povo santo, a nação santa e a cidade santa, Judá, Jerusalém, a tribo que estava de pé, a tribo que voltou da deportação, Judá, os filhos de Judá. Jerusalém, a cidade santa, o povo de compromisso e de aliança com Deus, o povo de sacerdócio que tinha altar de Deus. Então ele foi declarado filho de Deus porque o povo era e porque o povo vinha trazendo a história. Os estrangeiros que vinham visitar Israel traziam a oferta para Deus, para que no perdão do sacrifício eles fossem incluídos e fossem vistos por Deus e abençoados por Deus, de onde vinha profeta e sinais de Deus. Então ele veio desse povo. Então ele foi declarado sobre a terra como filho de Deus. Estrangeiros esperavam porque conheciam os profetas. E os estrangeiros que vinham aos cultos de Israel, eles vinham examinar as profecias dos profetas. E eles iam guardando entre eles as profecias dos profetas. Por isso houve 3 magos que veio do Oriente para ver o sinal de Deus no céu desse cordeiro, desse filho que ia nascer, que era considerado para a mente ignorante. E Herodes era o rei dos judeus e por isso ele matou todas as crianças. Mas para os 3 magos, eles tinham comunhão e eles sabiam que era profecia de profeta e eles sabiam e conheciam já a desenvoltura das profecias e o destino que toda a nação tinha tomado com as profecias dos profetas e o que eles estavam vivendo na atualidade. Então, os magos viram a estrela do Oriente e isso concebeu a toda a região daquele tempo, aquele mundo mundial ali entre eles, a nascente, o Filho de Deus, declarado o Filho de Deus. Ou seja, aquele nascer, aquela criança, tinha reconhecimento pleno entre toda a região que havia gente, mundialmente, por conta da nação. E aí o 3 fala de um hino, o antigo hino crisólogo, diz assim, o apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divinas em uma só pessoa. Essa passagem é parte do provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. E o apóstolo Paulo inseriu nessa epístola dos Filipenses o termo grego, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus. Esse sendo em forma de Deus trazia uma melodia para os hinos da igreja primitiva. Indica essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. Paulo viu Jesus divinizado. Paulo ele não viu Jesus pregando, ele não viu Jesus como os discípulos, ele viu Jesus na glória. Ele viu Jesus tanto quanto João. Então ele teve a experiência muito forte com Jesus e ele ouviu a voz de Jesus. Quando ele fala de Jesus, ele fala sendo em forma de Deus. Ele tinha vindo como homem, mas ele o viu na forma de Deus, ou seja, ele viu no trono de Deus, naquelas 3 figuras únicas entre si. E esse era uma parte do hino da igreja primitiva. Então vamos às heresias, né? O segundo ponto fala das heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Qual é o ensino bíblico de Cristo? Qual havia prometido pelos profetas, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo nosso Senhor.
O ensino bíblico para nós é a continuidade do temor e o cordeiro que foi morto e ressuscitado da lei no Calvário. A lei e os profetas, havendo sido rejeitados pela verdade e pelos dominadores da época, o que aconteceu? Eles acabaram matando o Messias. Então, o Messias, para Deus fazer justiça, ele abriu salvação para todo aquele que nele crê. Aí entra a parábola das bodas. Ele convidou e não deram valor. E aí ele disse, volte e convide quem você encontrar pela rua. Está em Mateus 23? Não. Mateus 26. Volte a quem encontrar pela rua, vocês chamem para a festa do meu filho. Assim é a salvação. Então ele abriu para o mundo todo. E nós vamos entrar na teologia dos hereges. Quem foi Nestório? Né? Nestório foi um bispo de Constantinopla em 1428. E ele não chamou a mãe Maria de mãe de Deus. Ele chamou de receptora de Deus. Um lugar muito um lugar de desonra, né? Então ele chamou a receptora de Deus. E ele tinha a tese dele, de Neóstero, era que as duas forças se uniam para gerar o filho. Ele diz aqui, a ilustração nestoriana era a composição de marido e mulher serem uma só carne. Ou seja, segundo o pensamento, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Eram duas pessoas diferentes. Então, ele não considerava que Cristo veio e dentro da natureza humana de Cristo, que era divina, estava a espiritual. Ele defendia que ele teria duas pessoas, uma divina e uma espiritual, e que Maria era a receptora do Filho de Deus. E aí ele concorre com outro que dizia assim, defendida por Cirílio de Alexandria, que defendia Maria como uma santa e pega Maria e coloca acima de Jesus. Essa de Alexandria ganhou da de Nestório, ganhou desse bispo. Então eles ficavam tecendo teologias para ver qual era a mais poderosa. Esse nível de pessoas aqui, eles concorriam, estavam frente à igreja primitiva e eles estavam já frente à igreja primitiva e eles estavam naturais. Nestório achava que ela era receptora e que Cristo ele traria duas naturezas. E o outro concílio, que seria Cirílio, exaltou o poder da mãe a mais do que do próprio Deus, que era Cristo Jesus. Então, essas duas pessoas, essa visão de Nestório foi barrada pelo Constantinopla, né? Pelo concílio de Constantinopla, e ele absolveu a Maria Santíssima. Então, essas teses teológicas eram frente à igreja e frente à igreja primitiva e frente já ao sacrifício cumprido e consumado de Cristo. Essas teses teológicas contribuíram para o silêncio da igreja na terra, da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo ela foi fundada aqui. 325, 451 foi o concílio de Calcedônia. Então, essas teses teológicas caíram em cima da verdade da igreja, que
ainda se descreve na Bíblia, até o apóstolo Paulo, entre outros que tomaram a continuidade. Então, essas teses foram as que afundaram a verdade, que prenderam a Bíblia e a silenciaram por um tempo. Porque enquanto eles fizeram isso e silenciaram a palavra, eles ficaram batendo dentro do mundo e da vida para encontrar a verdade, encontrar a vida, e se refugiaram somente quando trouxeram a verdade à tona de Cristo Jesus. Porque isso aqui afundou a igreja. E Roma destruiu Jerusalém. Então tudo isso conciliou para que a palavra ficasse, e a literatura, a fraqueza da literatura, do trazer a palavra e expor, traziam, afundavam, era mais um entulho para afundar a verdade. O que acontece? Os reinos se sentem sufocados pela verdade e vão buscar a verdade em Jerusalém. E os freios, os bispos, desses movimentos, desses concílios, começam a trazer a história dos judeus e traduzir. E isso vai trazendo a vida de volta. Então, eles, dentro dos conventos, eles guardaram a palavra e esconderam a verdade dessas teologias que nós estamos estudando na lição 7. Então, isso fez com que a palavra tivesse um silêncio, até que chega o tempo do protestantismo nascer, e esse movimento é uma tacada forte para a designação da igreja. E hoje a literatura e a forma de ter a palavra é bem outra, é mais impossível hoje que essa palavra ainda tenha náufrago, apesar de que a guerra é grande, a guerra é muito grande. Se ele foi vencido em uma época, em uma estratégia, ele está lutando de outra forma por outra. E é por isso que a igreja está em cima ensinando a palavra de Deus. Por esse perigo da heresia, da apostasia da verdade. A verdade, ela é fina, e a verdade, ela é comprida, e ela não abre mão. A verdade, ela não abre mão. Ela é perfeita. Isso quer dizer que ela é taxativa? Ela é taxativa. O nome, o único Deus que há entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então, usar qualquer coisa contra isso, ou vacilar contra isso, é apostatar ao vínculo da verdade e o nível da verdade. O nível da verdade, a medida que Cristo nos dá para nós estarmos com Ele e termos a verdade em nós. Então, não podemos fugir do genuíno e daquilo que Deus já levantou, né? Porque Cristo, Ele trouxe uma verdade muito dura, mas é a verdade. Às vezes você fala do Evangelho e alguém diz que o Evangelho é muito duro, porque o próprio herói foi crucificado, mas foi tirado dos pregos, foi lançado na sepultura. E da sepultura ele reage e ressuscita no corpo glorioso. Então isso faz a igreja estar de pé e você se firmar nele. Entrincar essa base verdadeira que nasce dentro de nós, que está nas nossas mãos pela palavra de Deus, e hoje até escrita, preparada em livros. Em fazer qualquer coisa contra ela, vai realmente sofrer a heresia, vai ser vítima da heresia, vai ser um herege mesmo, né? Então, essas teologias, como a de Nestório, como o nestorianismo queria que Jesus tivesse duas figuras, duas pessoas, e que não era uma única, e seria uma única. Ele era os dois, a natureza dele era divina e era humana. E o Nestor afirmava que ele teria duas pessoas, ele seria duas pessoas. E quem não aceitou essa tese foi a igreja de Éfeso, o concílio de Éfeso. Ele foi condenado e foi exilado, esse monge. E o monofisismo seria a mistura. Esse monofisismo seria a mistura, é um termo grego de única natureza, e o seu principal fundador era um homem chamado de Eutico. Esse Eutico, ele está inimigo na Bíblia de alguém. Eu procurei, mas não consegui encontrar. Mas eu encontrei esse nome na Bíblia como realmente um perseguidor.
também conhecido como eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas, ou seja, a natureza de Cristo são duas misturas, seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 1451. Então ela cai em 1451, mas ela era uma doutrina da mistura. Era como se Cristo fosse bronze. O que é o bronze? O bronze é o cobre e o estanho. A mistura dos dois não dá cor bronze. A cor verde não é o azul e o amarelo. Você pintar bastante o verde e colocar o azul por cima, dá o verde. Então eles achavam que ele construía em seu conhecimento que Cristo seria o verde, ou seja, essa mistura de cores ou bronze, essa mistura de química, de poder. Então daria o Cristo. E a verdade é que não é. A natureza de Cristo era o corpo gerado pelo Espírito, pela virtude do Espírito Santo, e o que estava dentro do corpo era o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele já era três no Antigo Testamento, ele já era Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava só desenvolvendo a obra da salvação e o plano da salvação que vinha pela nação de Israel e consumou no Cordeiro. Então hoje não está vindo, ela está sobre os homens. Ela é a salvação, o plano de Deus. Mas quando ela estava em processamento, ela teve o antes, que foi a lei, que foi o povo, e ali era o quê? O processo de chegar ao Cordeiro, até que o Cordeiro veio e consumou. Então o Cordeiro era homem natural como nós, natural, normal como nós, sentia como nós, homem totalmente normal como qualquer homem, e constituído no poder divino. Como o poder divino de uma ressurreição. O filho da viúva de Naim estava morto no caixãozinho. Ele chega e diz: menino, levanta. A virtude do poder da vida voltou para o menino. O corpo de Cristo era essa virtude, era a virtude do poder. E o Espírito era Deus, que vieram consumar a promessa, e isso era seria, foi e é hoje as duas naturezas. Na natureza humana, quem viu ele foram os 12 discípulos e a igreja primitiva. Então, as igrejas que vêm ultrapassando gerações e todas as pessoas que se converteram a ele, até hoje, a 2025, todos eles estão no espírito dele. Nós não vemos natural. Quem viu natural foi a igreja primitiva, porque foi o tempo da consumação. Após morrer, ele ressuscita. E ele nos manda o Espírito Santo para estar conosco na terra, e ele está conosco ao mesmo tempo na terra. Tanto quanto o Espírito dele está conosco, ele está conosco. A diferença é de que os nossos olhos naturais, enquanto passarem pela vida natural, o tempo da vida natural, não podem ver as glórias que está nele. Mas a glória dele está conosco, que é o seu Espírito. E essa glória só nos é dada quando ele quer revelar, quando ele quer mostrar alguma coisa a alguém da glória, ou quando ele leva alguém para a glória. Aí essa glória é manifesta. Por exemplo, a glória foi manifesta na vida de João. João recebeu o livro do Apocalipse. Então João viu em glória toda a glória de Deus, todo o fim dos tempos. E ao terminar a visão, a revelação, o momento que foi a glória da sua alma, da sua vida, ele volta e habita ainda no corpo humano para escrever. E escreve tudo o que vê. E qualquer salvo que passar uma experiência como a de Paulo, como a de João e de qualquer outro, tem poder de escrever e descrever a experiência espiritual de Deus. Então, Cristo, ele é esse ser, ele foi, cumpriu. Agora ele está em glória de luz, e de lá ele nos administra e nos exerce
e nos cuida e está conosco. E aí ele vai fazendo nascer todo aquele que interpreta e que nasce dessa palavra, que nasce desse ensinamento, desse sacrifício. O monofismo seria essa mistura. Eles caracterizavam Cristo como uma ilustração. E ele cai em 451 pelo Concílio de Constantinopla. E a resposta bíblica para ele era: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto a divindade e perfeito quanto a humanidade. Romanos 9,5, Filipenses 2, do 5 ao 11. E aí vem o concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia venceu todos eles e coloca um fundamento. Tudo isso, meus irmãos, é teologias naturais, as especulações das teologias da época, teologias naturais que confrontaram a igreja e confrontaram a definição do Cristo de Deus. E essa de Calcedônia, concorrendo para formar uma só pessoa, diz: as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, mas uma só, e no mesmo Filho unigênito. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Ou seja, o documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Ou seja, as duas naturezas, para o concílio de Calcedônia, era que as duas naturezas formariam o Filho de Deus. Elas não estariam prontas. Cristo, ele fez tudo perfeito, ensinou perfeitamente, e ele fez o extraordinário. Ressuscitou os mortos, curou os leprosos, os doentes. Ele fez tudo ali, claro e consciente. Ali tudo existia uma consciência super segura e super capaz e alta. Então, como pode essas duas naturezas ainda irem ser compostas ao final de tudo? Ainda irem ser compostas. O que aconteceu foi o sacrifício ter levado a divindade da qual ele foi gerado. E lá a unidade é única entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa tese é absurda também, porque ele não esperou se formar, ele já veio formado. Então ele era formado nas duas, na divina e na humana, em um só. O espírito dele era Deus e o corpo da natureza era gerado por ele. O 3 fala do perigo dessas heresias na atualidade. Quais são? O monge que liderou o grupo monofisistas preservou a tradição monofisista, conhecido como a tradição jacobita. Quem são eles hoje? Aí são as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobita. As igrejas ortodoxas estão com essa teologia, com essas bases teológicas fundadas dentro dos conventos, das igrejas lá de fora. Então, elas não têm verdade, elas têm religiosidade, elas têm transcendência de tempo e de teologia, não tem vida. E a base dela não é o composto da Bíblia, a base dela é somente uma citação. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Deus conosco, Mateus 1,23, o Deus que se manifestou em carne. O monofisista, ou eles, os monofisistas, eles estão nas igrejas ortodoxas. Elas não têm vida, elas têm um versículo da Bíblia. E eles, quando você expõe a verdade do cristianismo, que o cristianismo é Cristo dentro de nós, eles se enchem de questionamento e de perguntas. Então você tem que ter poder, porque eles não têm a fé que você tem o novo nascimento. E quem não tem o novo nascimento não pode ver Cristo como ele é. E não pode discernir Pai, Filho e Espírito Santo.
Quem não tem o conhecimento e o novo nascimento no Espírito Santo não pode compartilhar e aceitar a verdade. É você falando, explicando e a pessoa questionando, dizendo que não é, que não crê, porque não está crendo realmente e porque não tem realmente a aceitação do conhecimento. É uma mente breu, uma mente dura, é uma mente ignorante, é um processo para abrir e para entrar. Porque a salvação é uma luz, a salvação é uma espada, a salvação é um acordar. Se não acorda, não tem como ver. Por isso que essas igrejas existem, que elas têm ortodoxia, elas são ortodoxas, elas estão lá com o concílio de Calcedônia, crendo heregemente na verdade de Cristo Jesus, né? Então os monofisistas são eles. Mas quando a luz entra, porque às vezes as pessoas falam um assunto e aquele assunto ele não entra. O conhecimento só reage à natureza quando ele entra, quando ele penetra no entendimento. Então a melhor coisa que tem é entender as coisas e o conhecimento nascer em nós. E aí vem o gnosticismo, que diz assim, o gnosticismo é o esvaziamento de Cristo, isso foi uma condição para o seu mesiado e por isso ele abriu mão da glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve em terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou o pecado, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Ele vê o poder de Deus e ele acha que Cristo ele veio para cumprir o Messias e não dá a Deus o que foi realmente realizado. Porque quem crê em Cristo como a verdade que o cumpriu, crê no Cordeiro de Deus e nasce dele e vai participar com muita pressa de tudo que ele fez, porque é preciso ter a ação que o fez nascer e porque ele veio porque você precisa nascer dele, você precisa batizar, você precisa do perdão do pecado dele, você precisa compartilhar com ele a sua vida e senti-la na eternidade com ele. Tudo que ele construiu é preciso nascer em você. Porque crer em Jesus e não ter novo nascimento, não ter batismo, não ter perdão de pecado, não ir para o corpo de Cristo, não viver em memória da sua morte, tomar o corpo e o sangue de Cristo, você não vai ter nenhuma atividade de virtude no caminho da verdade. Então, crer não é suficiente. Crer não lhe faz entrar. O que lhe faz entrar é você fazer parte do corpo. É você nascer de verdade. E é essa situação dos gnósticos. Aí vem a última que diz, Mariolatria seria a idolatria por Maria, quem construiu isso foi Cirílio de Alexandre e construiu a beatitude a Maria, que seria a mãe de Deus. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade, porque eles decidiram pela popularidade. Então Maria ganhou de Jesus nessa mariolatria, seria a idolatria por Maria. Então você deixa de crer em Maria, que foi uma serva de Deus, uma serva que estava servindo a Deus na lei de Moisés, dentro do templo, dentro do sacerdócio, escolhida. Já o profeta havia falado que teria essa escolha. Então deixa de crer no que Cristo fez para te perdoar, para crer em Maria, que foi uma mulher como nós. Maria, ela estava chorando diante da cruz. E Cristo, como Cristo era Deus, ele não conseguiu dizer para ela, mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí a tua mãe. Então, aquilo foi a divindade plena de Deus em Cristo Jesus. Maria, ela não passou de uma serva como qualquer um de nós. E ela foi bem-aventurada porque ela nasceu dele. Ela nasceu da fé dele. Ou seja,
não tem nada a ver com divindade em Maria. Maria, ela não curou leproso, Maria, ela não curou doente, ela não ressuscitou ninguém. Ela foi simplesmente uma serva de Deus, que Deus a usou. Como que pode uma mente herege gerar uma teologia dessa, de que Maria é santa, de que Maria é a mãe santíssima? Isso não existe, meus irmãos. Isso é a maior ignorância que uma teologia pode gerar e jogar em cima de pessoas ignorantes, cegas, que para crer só precisa ser igual a eles ou igual a elas para crer numa situação dessa. Então, Maria nada tem a ver com a sua condenação, com a sua ignorância. O que ela poderia fazer se ela estivesse aqui era orar para que você se convertesse a Jesus, o Filho de Deus, que é quem perdoa o pecado. Ela não tem nada a ver com perdão de pecado, com o reino dos céus, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com Jesus. Ela foi uma pessoa somente para ser o vaso de trazer o Filho. Trazendo o Filho, foi mãe de todos os outros, e o que era dela, os que era dela, ela ficou com eles porque Cristo cumpriu a missão. E por isso nós estamos a igreja aqui. Então, Cristo nos gerou. Cristo gerou a igreja. Cristo gerou a verdade, né? Então, e nos salvou e salva multidões. E milhões de pessoas são salvas nas gerações. Então, esses movimentos hereges foram os que contribuíram para que a igreja, a palavra fosse para dentro dos conventos e ficasse presa por algum tempo, até Deus usar de poder e misericórdia e gerar o movimento que libertou a palavra, que libertou as pessoas. Hoje as pessoas, elas têm individualidade e vamos orar para que elas não percam, elas não virem escravas novamente uns dos outros, porque elas têm liberdade desde que ela tenha direito e que ela seja direita e que ela possa ter e fazer, ela tem liberdade de fazer o que ela quer dentro do limite de todos. Então, é isso que será para ser decidido por cada um a salvação. E o Deus da qual o regenerar a sua alma e lhe dará o perdão. Para que ela tenha essa liberdade e esse poder de usar a palavra para se curar e para virar testemunho do poder de Deus na palavra. Então, esta foi a lição 7, as heresias que tentaram contradizer o sacrifício de Cristo frente à igreja primitiva. E frente a nós hoje, nós temos também que combater contra as heresias que tentam ainda e estão aí usando a palavra e contradizendo o que na essência é. Por isso, estamos aqui com o testemunho de Deus, porque a verdade está escrita em nós pelo testemunho dele. E essa foi a lição 7 de 17 de fevereiro de 2025. Amém.